Salve, salve, rapaziada. Aqui é o Diego do Piadas NFL e você está ouvindo o podcast do Fantasy Futebolista. Um abraço. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje nós vamos fazer o primeiro review da rodada da NFL, rodada do Fantasy, trazer novamente quarterback streaming, algumas opções para semana e também defesa / special teams streaming. Além, claro, no final de trazer os melhores waivers disponíveis. Mas para começar esse podcast, gostaria de convidar vocês para seguir lá no Instagram, @fantasyfutebolista, no Twitter é @futebolista, no Facebook procura por Fantasy Futebolista que você vai encontrar lá. A gente só faz repostagens, não tem qualquer interação, mas no Twitter um pouco, ainda estou aprendendo a mexer um pouco na ferramenta chamada Twitter, mas no Instagram é onde a gente troca ideia, onde a gente conversa, tira as dúvidas. Já passamos a primeira semana aí de programação, quase toda a programação, né? Essa vai ser a primeira completa, em função da rodada que ainda não tinha ocorrido, mas a gente já tinha muita coisa de preview aí, de trocas, de waivers, enfim, já desde a semana passada a gente tem esse calendário semanal. Passei para vocês na semana passada, vi que o pessoal interagiu, curtiu, vem lá tirar dúvidas e a ideia é justamente essa, a gente fazer essa integração, porque como vocês podem ver, analisando todos os detalhes ali, eu não sou dono da verdade, eu, claro, estudo, respiro Fantasy Football praticamente o dia inteiro, mesmo em qualquer situação a gente sempre está pensando no fulano, no outro cara, naquela situação assim, onde a gente pode tentar alguma coisa diferente, enfim, né? Sempre tentando melhorar e já pensando naquilo que a gente pode trazer aqui para você sem esconder nada, porque logo que eu criei a página, na verdade, eu tinha esse pensamento, eu vou trazer as minhas ideias para todo mundo saber e como é que vai acontecer, cara. Deixa fluir, deixa acontecer, porque não posso também ficar guardando para mim nenhuma informação, então vamos assim. E também dificultou, até teve uma postagem hoje do Fantasy BR lá no Twitter que ele disse bem isso, que desde que criou a página tem sido bem mais difícil de fazer trocas no Fantasy, e eu concordo, acho que todo mundo concorda com isso. Não sei, o pessoal fica um pouquinho com o pé atrás, mas galera, ninguém é dono da verdade, ninguém sabe nada, a gente tem nossas ideias, nossas vamos dizer assim, nossas expectativas, e nem sempre elas vão dar certo. A ideia é sempre acertar mais do que errar, claro, mas já falando aí, porque sempre, por mais que a grande maioria, 99,9% da galera que gosta de fantasy, que acompanha, que comenta, que curte, que fala com os amigos, que troca uma ideia comigo lá no Instagram, a grande maioria é todo mundo gente boa. Mas basta um McFrey da vida, vamos chamar esses caras de McFrey. Se ninguém sabe como é que foi o McFrey, foi um cara também lá no Fantasy BR que foi querer falar alguma coisa com os guris lá sobre o Christian McCaffrey, e ele falou alguma coisa McFrey, e o McFrey ficou. Então McFrey, na comunidade, vamos dizer, pelo menos entre os criadores de conteúdo aqui, a gente chama os McFreys, são os caras que não entende nada, que só vem encher o saco, o famoso hater. E às vezes um cara assim, ele te incomoda de tal maneira que tu dá vontade de sabe? Mas aí tu respira, tu dá uma resposta clássica, com classe, e segue a vida, e dá risada, e passa, mas aquele 0,01% enche o saco. Porque normalmente esse 0,01% ele nem te segue, ele guardou uma informação pra ele com tanto rancor, da metade da semana para voltar lá e te cobrar uma situação que tu falou o seguinte ou que tu postou tal coisa. E agora? Primeiro que eu não mudei minha ideia sobre o que eu postei, eu continuo achando a mesma coisa, mesmo o cara vindo dizer, e agora? Tá. Cara, agora eu vou continuar fazendo com mais vigor ainda aquilo que eu tinha dado ideia, porque pra mim vai acontecer. Mas isso é assunto pra quarta-feira, eu vou levantar isso de novo na quarta-feira, porque eu vou falar o que aconteceu. Porque com certeza o cara não segue, então ele não deve ouvir o podcast. Então ele que vá pra achar a turma dele aí.
Se duvidar, ele nem sabe o que é fantasy, né? O famoso McFrey. Mas seguindo aqui, vamos falar de notícias. Já desabafei com vocês. Espero que vocês entendam um pouquinho isso. Trazendo algumas notícias, né? Principalmente notícias de lesões no dia de hoje. Tem uma questãozinha que envolve a lesão do Ryan Fitzpatrick. Ele que se machucou o quadril nesse primeiro jogo. Quando ele tem a chance da vida dele, entre aspas, de ser o número 1. Esse podcast é pró Ryan Fitzmagic. Eu escolhi ele em tudo que foi possível de liga, por fazer o uso do late round quarterback também. E ele acabou se machucando na primeira chance da vida de ser um titular realmente, vamos dizer, de ter o time para si. E a princípio a equipe vai optar mesmo pelo Taylor Heinicke. Eu estou contando com isso, eu preciso disso pro Scott Fishbowl, porque eu tenho o Ryan Fitzpatrick lá. Inclusive venci já, ainda tem jogador a jogar, mas eu já venci a partida do Scott Fishbowl. Então Brazilian Storm 1-0 na Liga Slipknot, na Conferência 11, com um belo início na quinta-feira passada com a Mari Cooper e o Rob Gronkowski. E enfim, vamos acompanhando, torcendo aí pela galera do Brasil lá no Scott Fishbowl pra gente colocar a bandeira do Brasil entre os melhores aí na mais tradicional competição de fantasy do mundo. Seguindo aqui então, falando, a equipe contratou o Kyle Shurmur. Ele deve ser parente, será, do Shurmur, o coach offensive coordenador ofensivo que era dos Giants ali, que era na verdade head coach dos Giants, agora é coordenador ofensivo de algum time que eu não lembro. Não sei, do Pat Shurmur, agora não vou lembrar. Mas enfim. Seguindo aqui essa notícia do Ryan Fitzpatrick, ele deve perder entre 6 a 8 semanas. Outros jogadores que se machucaram. Eu já vou falar de jogadores que não estavam 100% também agora no nosso review da rodada. Mas Michael Gallup foi colocado na Injured Reserve. Ele que também teve uma lesão aí na quinta-feira ainda. Uma lesão na panturrilha. Segue aí fora, ele que fazia uma boa partida. Eu clamo pelo Michael Gallup nos meus Eagles. Eu acho que ele eu acho ele um ótimo wide receiver. Eu gosto muito dele. Claro, ele joga num time com outros bons wide receivers e acaba ficando meio de lado. A gente teve a lesão do Raheem Mostert, ele que vai perder 8 semanas aí com uma lesão na cartilagem do joelho, então complicado. A gente pode ver ele mais pra frente novamente em campo, porque esse backfield é uma bagunça. Bagunça no bom sentido. Mais ou menos no bom sentido. Quero dizer que bagunça pro fantasy, né? A gente nunca sabe quem vai ser. A gente tinha expectativas do Mostert, tinha muita expectativa do Sermon começar a aparecer, e ele nem relacionado foi. Então a gente teve show do Elijah Mitchell nesse primeiro jogo aí. E a gente tinha o Jamichael Hasty também. E eu não sei o que vai acontecer, se o Trey Sermon foi só um susto nele. Os reports eram terríveis, né? Porque os reports diziam que o Sermon era poderia ser o running back número 1, que o Brandon Ayuk estava voando e saudável nos treinamentos, coisa que não aconteceu. o Ayuk não fez nenhum ponto e estava machucado, não teve uma boa participação. E acabou que o Elijah Mitchell foi o cara aí nessa primeira partida. A gente teve o Rashad Penny aumentando sua lesão também na panturrilha. Ele que tinha a oportunidade de ser o número 2, né, o backup do Chris Carson, vai perder aí mais um tempinho, provavelmente, não se sabe ainda quanto tempo. O Jerry Jeudy sofreu uma lesão bem complicada ali no seu tornozelo, deve perder entre 4 a 6 semanas, lesão de tornozelo. A gente tem um histórico aí de Michael Thomas, a gente tem o Alvin Kamara. Dizem que na temporada passada das situações de ele ter altos e baixos e jogos que ele não ia tão bem era por causa de uma lesão no tornozelo. Então, complicado. A temporada começou e a gente sabe que isso aí deve seguir. Nossa, uma notícia aqui do lado defensivo da bola, mas que é um soco no estômago. O Jeff Okudah, ele rompeu o tendão de Aquiles, caramba. Ele foi no meu terceiro overall, né, rookie em 2020, lá pelo Detroit Lions, e vai fazer falta aí nessa defesa aí dos Lions. Vamos falar então do nosso review da rodada. Ainda temos um jogo hoje à noite, Baltimore Ravens e Las Vegas Raiders, que eu falo na quarta-feira. E por enquanto eu vou trazer para vocês aquilo que aconteceu aí nessa primeira rodada quase completa de NFL. Review da rodada.
Trazendo a vocês então nosso primeiro review da rodada, nossa primeira passada por todos os jogos que aconteceram nessa semana. Tem que dar uma aceleradinha, senão o podcast acaba ficando muito longo. Então eu separei aqui, na verdade não separei nada, né? Eu trago todos os jogadores e eu sempre trago para vocês quem foram destaques, quem foram, por exemplo, quarterback 1, quem foi quarterback 2, quem nem quarterback 2 foi. Mesma coisa com running back 1, running back 2, running back 3 e assim por diante, para a gente ter uma ideia de quanto cada jogador realmente foi interessante. A gente teve a partida na quinta-feira entre Dallas Cowboys e Tampa Bay Buccaneers. Vitória aí do Tampa Bay Buccaneers, que inclusive aqui no Sleeper, que é a plataforma que eu utilizo para verificar as pontuações. Pontuação essa da Super League, tá? Pra gente utilizar aqui quarterback, running back, wide receiver, tight end. É entre os 12 melhores, 2 entre os 24, 3 entre os 36. Na plataforma do Sleeper tá dando que o Dallas Cowboys venceu uma partida, então tá 1-0 aqui, Tampa Bay 1-0 também, mas foi lá no finalzinho, vitória 31-29. A gente teve grandes destaques aí nessa partida pro Fantasy, foi uma partida sensacional pro Fantasy Football, não tão boa para quem tem running backs, né, running backs aí, tirando o Leonard Fournette, que fez aí seus 8.4 pontos em half PPR, o restante isso que ele acabou sendo um running back 3 apenas, tá? Com essas 8.4. Então não foi muito bom. Ficou pertinho do running back 2. Mas em compensação, Dak Prescott e Tom Brady foram aí ótimos jogadores nesse primeiro jogo. Foram bem interessantes. Seguindo, a gente teve aqui outros destaques na posição de wide receiver. Wide receivers também foram um grande destaque. A gente teve, para ter uma ideia, nessa partida, 3 wide receivers que foram wide receivers 1, tiveram dentro do top 12, que foi o Amari Cooper, um dos grandes destaques da semana, Antonio Brown pelo lado dos Buccaneers e o CeeDee Lamb também foi muito bem. Chris Godwin foi um wide receiver 2, mas também foi, se não fosse o fumble, né, ele fez os 8 pontos em half PPR, foi bem bacana também. E destaque de tight end, né, Rob Gronkowski, 8 de 8, 90 jardas e 2 touchdowns pro nosso querido Rob Gronkowski. Partindo para os jogos do domingo, meu Eagles venceu aí 32-6 o Atlanta Falcons. Aqui, por incrível que pareça, está 0-1 para os dois. Então os dois perderam, segundo o Sleeper. Jalen Hurts, grande destaque quarterback. Matt Ryan foi um bust nessa semana, era minha aposta, foi mal, não foi bem. Miles Sanders até que teve pontuação boa, foi um running back 1, então quem apostou aí no Miles Sanders não pagou muito caro, e ele já deu um retorno nessa primeira semana. Destaque aqui para o Kenny Gainwell, ele foi o running back número 2, Boston Scott nem encostou na bola. E o Kenny Gainwell fez um touchdown, participou bastante, participou no jogo aéreo, ficar de olho, principalmente aí se... Ele deve estar disponível em vários waivers, depois a gente fala sobre ele. Pelo lado dos Falcons, a gente viu um jogo terrestre interessante até, com o Patterson e com o Mike Davis, o Patterson jogando de running back, mas não tiveram aí uma pontuação aí, pelo menos de running back 2, né? E destaque no jogo aéreo, Devonta Smith, 6 de 8, 71 jardas, um touchdown para ele. Pontuação de wide receiver 2, assim como o Jalen Reagor não. O Jalen Reagor foi um wide receiver número 3 com seus 13.9. Ambos saíram de campo com touchdown. E o Dallas Goedert, tight end do Philadelphia Eagles, terminou aí como um tight end 1 nessa semana com suas 4 recepções, 42 jardas e um touchdown. Seguindo aqui, a gente teve a grande vitória do Pittsburgh Steelers, 23-16 sobre o Buffalo Bills em Buffalo. Os dois quarterbacks não foram tão bem assim, né? Muitos erros de passe, não foram quarterbacks 2, e falando em fantasy, a gente não quer ter esse tipo de quarterback 2. O Josh Allen com seus 15.2 até não foi tão mal. Na verdade, o Big Ben foi nem o quarterback 2, né? Ele ficou fora do top 24, isso é bem complicado. Jogo corrido, a gente tinha uma expectativa com o Najee Harris, 16 carregadas, apenas 45 jardas e uma recepção para 4 jardas. Outro bust nessa semana. Devin Singletary até que fez o feijão com arroz, né? Ninguém espera muito dele. E ele acabou fazendo seus 7,5 pontos. No jogo aéreo, o destaque da partida foi o Deontay Johnson, que foi apenas um wide receiver 3 nessa semana. Destaque negativo para o Stephon Diggs, mesmo com seus 11.4 pontos, 9 recepções para 69 jardas, abaixo daquilo que se espera de um cara que foi draftado em algumas ligas até na primeira rodada. E o Gabriel Davis, que para mim é um dos caras que pode sim
fazer uma bagunça nessa temporada. Eu acho que ele foi bem, mesmo 2 recepções de 5, mas 40 jardas, um touchdown. É uma boa pontuação, 11 pontos para ele aqui. Não foi nenhum wide receiver 3, mas para começar a se colocar ali numa posição de possível wide receiver 2, como ele foi dos Bills, como ele foi nessa partida. Outros jogadores dos dois lados aí não tiveram grandes atuações. A gente teve até o Cole Beasley com 8 recepções para 60 jardas apenas, 10 pontinhos para ele em half PPR. E os tight ends não tiveram destaque. Tivemos também a vitória do Carolina Panthers, 19-14 sobre o New York Jets. Ambos os quarterbacks tiveram aí uma pontuação de quarterback número 2, 18.32 para o Zach Wilson, 18.06 para o Sam Darnold. Não foram tão mal assim para quem faz streaming de quarterback, foram 2 quarterbacks até interessantes. Tivemos Christian McCaffrey sendo Christian McCaffrey, sendo um running back número 1. Muita gente pergunta, muita gente não, vamos ser sinceros. Pouca gente pergunta, mas alguns vêm lá às vezes por direct, alguma coisa assim. Por que o Christian McCaffrey é o número 1? Tá aí o porquê. Ele praticamente não jogou no passado e fez mais de 20 pontos nessa partida. É o que ele faz, 9 de 9 recepções para 89 jardas. Então segue sendo o Christian McCaffrey Futebol Clube. E quem escolheu ele, quem tem ele, deve estar bem contente com isso. Do lado dos Jets, a gente não sabia o que esperar, né? O número 1 em carregadas foi o Tevin Coleman, mas fez apenas 2.4 pontos, 24 jardinhas em 9 carregadas. Michael Carter e Ty Johnson pontuaram mais, mas o Michael Carter 2,5 e o Ty Johnson 3.10. Então terrível esse... Mesmo com aquela expectativa do Mike LaFleur ser o coordenador ofensivo dessa equipe, de trazer um pouco daquela situação dos 49ers aqui para os Jets, isso não aconteceu. Em compensação, o Corey Davis foi um grande destaque, um dos melhores wide receivers dessa semana, com seus 24.2 pontos, 5 de 7, 97 jardas e 2 touchdowns para o Corey Davis, como muito se levantou neste podcast e lá no Instagram também. Corey Davis era uma ótima alternativa, principalmente para comprar, porque ele estava barato, ele deve aumentar ainda mais de preço, como visto claramente o wide receiver número 1 e uma conexão interessante aí com o Zach Wilson. Pelo lado dos Panthers, a gente não teve grandes participações dos wide receivers, ambos wide receiver 3, tanto Jay Moore como o Robbie Anderson, mesmo com um touchdown. Os tight ends também sem muito destaque. Vou dar um golinho aqui no café. Hoje eu tô com um cafezinho. Sempre bom um cafezinho preto, sem açúcar, tá? Sem açúcar. Tivemos a vitória no overtime do Cincinnati Bengals sobre o Minnesota Vikings. Uma grande vitória de Joe Burrow e companhia. Kirk Cousins teve pontuação de top 12. Aquele cara, pra mim... Até tava trocando uma ideia com o pessoal da League One, lá da Super League. E a gente falou do Jared Goff e alguém comentou da linha do Jared Goff, de repente, como a gente tinha a linha de Andy Dalton na NFL. Criar uma linha de um quarterback no Fantasy, e eu na hora disse, não, pra mim a linha tem que ser Kirk Cousins, a linha de Kirk Cousins, melhor que o Kirk Cousins ou pior que o Kirk Cousins, porque o Kirk Cousins é o cara da média, é aquele cara, é o famoso quarterback de streaming que vai te dar um algo a mais, e aqui ele sendo um quarterback número 1, excelente, ótimo, mesmo jogando contra essa defesa de Cincinnati. Grande destaque aqui no jogo corrido pro Joe Mixon, um running back número 1. Dalvin Cook também foi running back número 1, mas o Joe Mixon bateu nos 23 pontos nessa semana. Também bati na tecla do Joe Mixon aqui, confiava nele, assim, à frente de alguns caras como o Clyde Edwards-Helaire, DeAndre Swift, até do próprio Antonio Gibson. Eu sempre tive o Joe Mixon à frente do Antonio Gibson. E ele está aqui se mostrando 29 carregadas nessa partida, 127 jardas para ele. Nenhum outro destaque no jogo corrido. No jogo aéreo, me chamou a atenção o Ja'Marr Chase, passando das 100 jardas no seu primeiro jogo. Apesar dos reports, apesar de ver ele em campo, foi um wide receiver número 2, claro. O T. Higgins teve aí teve uma recepção a menos, teve menos alvos na sua direção também. Mas fez um touchdown, fez aí uma pontuação de wide receiver 3 apenas. Espero mais do T. Higgins ainda. Foi o jogo do Ja'Marr Chase. Não sei se... Tem que analisar melhor esse jogo. Não vi muito do Ja'Marr Chase. Mas pelo lado dos Vikings a gente teve um destaque aí pro Adam Thielen, outro cara que eu toquei bastante na tecla. Eu vou parar de falar que eu toquei bastante na tecla porque eu falei de tanta gente aqui. O Adam Thielen teve 9 de 10, 92 jardas e 2 touchdowns, 25.7 pontos em half PPR para ele.
O wide receiver número 1, Justin Jefferson abaixo. Eu avisei também, olha que a palavra de falar. Avisei para segurar um pouquinho a emoção do Justin Jefferson. Ele é um bom wide receiver, para ruim ele não serve, mas ele acabou sendo pior do que o KJ Osborne nessa partida, para ter uma ideia. As defesas vão marcar ele melhor, pessoal. Isso é... Assim, o Adam Thielen já é um cara mais experiente, é um cara mais experimentado. Tava levando o cornerback 1 para lado dele na temporada passada. O Justin Jefferson se aproveitou disso. Nessa temporada, tirando de repente por causa desse jogo, a gente sabe que as defesas vão se ajustando. Mas o Justin Jefferson é visto como o wide receiver número 1 dessa equipe. E isso vai lhe trazer mais problemas aí daqui pra frente na temporada. Também nenhum destaque, nenhum tight end 1 nessa partida. O jogo entre San Francisco 49ers e Detroit Lions terminou 41-33 pro San Francisco 49ers, que tomou um sufoco no final. Incrivelmente tomou um sufoco. Jared Goff foi um dos melhores quarterbacks da semana, Jimmy Garoppolo abaixo. Trey Lance até participou, mas pouco. Outro destaque nessa partida, na verdade a gente teve 2 destaques pelo jogo terrestre, 2 running backs 1 nessa partida do lado dos Lions. Se falou que eles iam correr bastante e eles correram e receberam muitas bolas. Muito se falava quem seria o wide receiver número 1, eu tinha Tyrell Williams, acabou se machucando. Mas quem realmente atacou esse jogo aéreo foi o Jamal Williams, foi o DeAndre Swift, ambos aí, o Jamal Williams com 21 pontos em half PPR, o DeAndre Swift com 20.4, ambos fizeram um touchdown, 8 recepções para cada um, poucas jardas corridas, claro, mas 8 recepções para cada um, é um absurdo. E o Jared Goff virando aí uma possibilidade aí para streaming, já vou falar dele também. Do lado dos 49ers, como eu falei, a gente tinha lá o Monster como número 1, acabou se machucando, o Elijah Mitchell apareceu, teve 19 carregadas, 104 jardas e um touchdown. Não duvidaria dele continuar, tá? Não duvidaria, 16.4 pontos para ele, pontuação de running back 1. Quem sabe aí uma boa possibilidade. A gente já fala dele também lá nos waivers. San Francisco 49ers, que teve Deebo Samuel em uma partida excepcional. 189 jardas em 9 recepções, um touchdown, um fumble, claro, no final do jogo, que deu essa sobrevida para os Lions também. Mas terminou com 26.4, um dos grandes recebedores da partida. Os outros wide receivers, aí nem para wide receiver número 3. Outra coisa que a gente falou bastante, tocou bastante nessa tecla, eu estava quase esquecendo, era do TJ Hawkinson. 8 de 10, 97 jardas, um touchdown, 19.7 pontos para ele. Estaria disparado aí. A gente já esperava que ele fosse, de repente, o alvo mais acionado. E tem que ver como as defesas vão se preparar para isso também, né? Mas ele deve ser muito, muito, muito acionado. Se tinha um cara ali para se apostar nas rodadas medianas, era ele. Eu... Naquela fase do draft ali, acabei não pegando ele em nenhum. Quase peguei na Liga do Piadas NFL. Acabei deixando passar, tentei trocar por ele, mas não quiseram trocar comigo. Acabei ficando com o Gronkowski e o Gronkowski fez o que fez. E George Kittle nessa partida aí foi um tight end número 1, mas abaixo também. 4 de 5, 78 jardas, 9.8 pontos pro Kittle. Passando agora para mais um jogo dessa primeira janela, a gente teve a vitória do Houston Texans de Tyrod Taylor sobre o Jacksonville Jaguars, do Trevor Lawrence estreando, sua primeira derrota na carreira do Trevor Lawrence, mas ambos tiveram pontuação aí de quarterback 1, tanto o Lawrence como o Taylor. A gente teve um destaque por lado do jogo corrido, o Mark Ingram com 14 pontos e meio, foi um running back número 2, ok, mas teve 26 carregadas. 26 carregadas, é um absurdo, 85 jardas, um touchdown. Como a gente fala, o volume é a lei, tem que ficar de olho nesse Mark Ingram. Se isso continuar, cara, ele deve estar disponível na maioria dos waivers por aí. Então, eu tenho que falar dos waivers depois, né? Ficou dando spoiler, já falei de metade dos meus waivers aqui. O David Johnson não foi tão mal, mas também não foi tão bem, foi um running back número 2 pelo touchdown. Porque senão, números terríveis, 3 carregadas para 10 jardas, 3 recepções para 18 e um touchdown. O touchdown salvou a semana dele. E o Philip Lindsay com 8 carregadas e 25 jardas, além de um touchdown, foi aí somente um running back número 3. Pelo lado de Jacksonville, a gente viu mais carregados do Carlos Hyde do que o James Robinson. O que o Urban Meyer tem contra o James Robinson? Eu queria saber o que ele tem contra o James Robinson. Só isso. Pô, o cara draftou o Travis Etienne, machucou o Etienne, ele vai lá e bota o Carlos Hyde correr. É um absurdo isso aí, é um absurdo. Eu não tenho James Robinson em nenhuma liga. Não peguei ele em nenhuma liga, porque ele estava na faixa daqueles running backs ali, da segunda, terceira rodada em diante, que não
Não me agradava. Mesmo com a lesão do Etienne, muita gente me perguntou, eu disse, calma, segura a emoção. E realmente a gente não sabe o que esperar do Urban Meyer com essa equipe. Pelo lado do jogo aéreo, Brandin Cooks, novamente sendo Brandin Cooks, né, 100 touchdowns, mas 5 recepções de 7 bolas na sua direção, 132 jardas para ele, um wide receiver número 2, assim como Marvin Jones, com 5 de 9, 77 jardas, um touchdown. DJ Shark não foi tão mal também, foi também um wide receiver 2 nessa partida, com 3 recepções de 12 bolas na sua direção, 86 jardas e um touchdown. O cara teve 12 targets e recebeu 3 bolas. Isso me assusta. Eu não vi o jogo, não posso dizer nada. Mas tu pega, por exemplo, um Laviska Shenault, teve 7 recepções em 9 para 50 jardas. Cara, foi bem distribuído esse ataque. Era uma das dúvidas também para essa primeira temporada, primeira partida. Foi bem distribuído. Pode ser que seja por aí mesmo. Eu tenho medo que isso possa tirar um pouquinho do brilho do Shenault nessa temporada. Falando em tight ends, ambos os tight ends foram um tight end número 1. O Manhurts, pelo lado do Jacksonville, teve uma recepção apenas, 22 jardas e um touchdown. O Shaughnessy teve mais recepções, 6 de 8, mas ficou atrás aí, foi apenas um tight end 2. E pelo lado dos Texans, Preston Brown é o nome dele? Pharaoh Brown. Preston Brown é um linebacker, se eu não me engano. Ele foi também um tight end número 1. Aí por Houston, apesar de eu ter visto Jordan Akins, ele teve 0 de 2. Não foi muito bem o senhor Jordan Akins. Passando para o outro jogo ainda deste primeiro horário, Seattle Seahawks venceu o Indianapolis Colts em Indianapolis por 28-16. Russell Wilson foi um quarterback número 1. Muito bem Russell Wilson, muito bem na partida mesmo. Vamos ver se ele consegue manter por mais tempo nessa temporada. O Carson Wentz, eu espero que ele seja titular em 75% dos snaps na temporada, ou 70%, e leve o time para os playoffs. Não começou bem, pelo menos para não levar nos playoffs, mas quem viu o jogo, o torcedor dos Colts, disse que ele foi bem. Então, ok. Seguindo aqui, jogo corrido, não tivemos grandes destaques. Ambos os jogadores das duas equipes foram o running backs número 2, tanto Chris Carson como o Jonathan Taylor. Jonathan Taylor um pouquinho melhor, mas não bateu o running back número 1. Nyheim Hines, dá para se dizer que teve uma pontuação ok de running back número 2, apesar de ser um running back número 2 da equipe. Ele é uma boa peça aí para quem utilizou no draft o Zero RB, então interessante. No jogo aéreo, aí sim a gente teve mais destaque. Tyler Lockett, 4 de 5, 100 jardas, 2 touchdowns para ele. Teve o mesmo volume do DK Metcalf, mas um touchdown a mais e 40 jardas a mais, o que jogou ele lá para wide receiver número 1. DK Metcalf apenas um wide receiver número 3, para você ver a diferença aí que 40 jardas um touchdown faz. No Fantasy, pelo lado dos Colts, não tivemos uma grande atuação do Michael Pittman, que muito se esperava dele de repente ser um cara interessante, enquanto que o Zach Pascal teve 2 touchdowns em 4 bolas recebidas e 43 jardas, aí sendo um wide receiver batendo na porta de wide receiver número 1. Pelo lado dos tight ends, a gente teve um destaque maior do Gerald Everett, com apenas 2 recepções para 20 jardas, mas fez um touchdown, o que para tight end muitas vezes é o suficiente para ser um tight end número 1. Tivemos a vitória do Arizona Cardinals acachapante sobre o Tennessee Titans, 38-13, show de Kyler Murray, 34,56 pontos para ele. Ryan Tannehill, uma opção aí de late round quarterback, não foi bem. Chase Edmonds, pelo lado dos Cardinals, foi quem teve aí uma maior pontuação, não foi quem teve mais carregadas. O Conner teve mais carregadas, mas o Chase Edmonds com 12 carregadas, 63 jardas, 4 de 4 e recepções de 43 jardas, fez aí 12,6 pontos, o que ele garantiu pelo menos um running back 2. Eu não achei que isso mostrou o que eu vinha pensando que iria acontecer com os Cardinals, ser uma disputa de backfield, né? Os dois times, os dois jogadores tendo bastante, entre aspas, uma média de carregadas entre os dois, mas os dois tendo bastante participação. Então, se não me engano, o James Conner teve uma jogada que ele ficou bem pertinho da end zone, então ele teria feito aí uma pontuação bem interessante nessa partida. Ainda acho o James Conner um cara viável para fantasy nessas condições. Eu acho que deve acontecer algo parecido hoje à noite entre o Raiders com o Kenyan Drake e o Josh Jacobs, se bem que tem uma situação com o Jacobs que ele não estaria 100%, então pode ser que o Kenyan Drake tenha mais volume. Pelo lado dos Titans, infelizmente Derrick Henry
não foi tão bem assim, mesmo com 17 carregadas, 58 jardas, apenas 3 recepções, algo estranho para ele. 19 jardas, foi apenas um running back número 2 ali, na portinha para um running back número 3, então bem abaixo de um cara que era escolhido lá no topo do draft. No jogo aéreo, a gente teve um show de DeAndre Hopkins, 6 de 8, 83 jardas, 2 touchdowns, 23.3 pontos para ele. O wide receiver 1 nessa semana, assim como seu colega Christian Kirk, 5 de 5, 70 jardas e 2 touchdowns pro Kirk. O Kirk que é um cara interessante, né? Porque parece que o ano passado teve um jogo também que ele fez 2 touchdowns, acho que em 2 recepções. E uma galera foi atrás dele, depois ele não foi mais tão bem assim. Pelo lado dos Titans, a gente teve um A.J. Brown, bem abaixo, né? Apenas um wide receiver 3 nessa semana. O touchdown salvou a pontuação dele, senão ele seria pior do que o Chester Rogers, para ter uma ideia. Isso. Julio Jones também não apareceu, mas eu não sei quem é que tinha alguma esperança no Julio Jones, mas tudo bem. Se você ouve este podcast, se você acompanha no Instagram, você teria um pé atrás com o Julio Jones. Como eu disse a alguns que me perguntaram sobre o Julio Jones, eu disse, eu prefiro esperar. Eu prefiro ver o que ele vai trazer para esse ataque. E ele trouxe 3 recepções para 29 jardas em 6 bolas na sua direção. Passando para outro jogo aqui, o Los Angeles Chargers teve trabalho para vencer o Washington Football Team, 20-16. Justin Herbert abaixo daquilo que se espera dele. Não foi nem um quarterback número 2 nessa semana. O Taylor Heinicke entrou no lugar do Fitzpatrick, que também não foi bem. Pelo menos assim em pontuação, né? Não foi entre os melhores. No jogo corrido, o Eckler teve, se não fosse touchdown, teria sido um completo bust. Foi pelo menos um running back 2, escapou do selo bust. O Anthony Gibson também escapou de repente de um selo bust. A gente teve outros jogadores aí com pontuações piores. Mas 20 carregadas para ele, 90 jardas, 3 de 5, 18 jardas e um fumble que tirou um pouquinho a pontuação aí. Mas senão ele teria pelo menos sido um running back número 2 se não fosse o fumble. Nenhum outro destaque na posição de Eddie McKissick. Muita gente esperava alguma coisa dele, principalmente quem fez a 0RB, Elite RB, que ele sobrava lá da metade para o final, mas não foi bem. Eu tinha minhas dúvidas também em relação ao McKissick por causa do jogo aéreo. Do lado dos Chargers, a gente teve destaque para o Mike Williams, 8 de 12, 82 jardas, um touchdown para ele, 18.2 pontos, um wide receiver número 2 bem interessante. Keenan Allen, 9 de 13, 100 jardas para ele. Acabou sendo apenas um wide receiver número 3, mas, entre aspas, fez a sua parte, não comprometeu, vamos dizer assim. Josh Palmer, pouco acionado, apenas uma bola na direção dele. Avaliações. Josh Palmer é um possível deep sleeper, então a gente fica de olho. Inclusive aqui na League 2, que eu estou participando da Super League ali para quebrar um galho. Inclusive, falando em League 2, cara... um abraço pro Leonardo Junqueira, que está me enfrentando e ele fez apenas meu cartão de visitas, né? Eu que tô, pra quem não ouviu, eu falei algumas semanas atrás que no dia do draft a gente teve uma desistência da League 2 e para não ficar injusto colocar alguém lá do final aqui na segunda divisão da Super League, eu estou participando dessa temporada e não vou continuar. No final da temporada eu libero a minha vaga, mas aí eu consigo ajustar as divisões corretamente, que seja uma coisa justa, né? E aí estou participando. Meu cartão de visita foi apenas o maior pontuador entre os 192 times da Super League. Só isso que eu tô de cara. Eu olhei assim, putz, mas eu teria vencido 10 outros times da League 2 com a minha pontuação. E eu peguei justamente o cara que fez a maior pontuação da liga, daí eu resolvi olhar do geral, e realmente ele foi a maior pontuação geral. Foi simplesmente uma semana iluminada do nosso amigo Leonardo Junqueira aí da League 2. Mas seguindo aqui, pelo lado de Washington, a gente teve um Terry McLaurin abaixo, 4 de 4, 102 jardas, e nenhum outro destaque no jogo aéreo. Destaque sim no jogo aéreo foi o Logan Thomas com 13 de 3, 30 jardas no touchdown. Pontuação aí de Tyrene 1 pro Logan Thomas. Seguindo aqui para os jogos aí da faixa das 5 da tarde ali, da segunda janela de jogos da NFL, a gente teve a virada do Kansas City Chiefs 33-29 sobre o Cleveland Browns. Quem viu o jogo parecia no início que os Browns estavam assim no dia especial. E aí depois tu via que ia dar ruim. E deu ruim. Patrick Mahomes aí um dos melhores quarterbacks na semana. Teve alguém também que me comentou esses dias
que no jogo eu ia falar dos Patriots, dos Buccaneers na quinta-feira, os comentaristas estavam falando bastante do Mahomes e não dando a devida atenção pro Tom Brady. Eu não sei o que tem com o Tom Brady. É um amor platônico. Eu acho que ele é o melhor da história. O melhor, não estou dizendo que o melhor significa o mais técnico. Eu estou dizendo o melhor porque ele foi o melhor. Ele está sendo o melhor da história. A sua história fala por si só. O que ele fez, assim, ninguém provavelmente vai fazer igual. Agora, eu dizer que o Tom Brady hoje é melhor que o Patrick Mahomes, aí já é demais. O Patrick Mahomes é um cara, assim, excepcional. Eu não entrei em tantos detalhes lá para explicar a situação, porque não ia dar. Então, eu tô trazendo aqui, já que eu tô falando do Patrick Mahomes. Patrick Mahomes é hoje o melhor quarterback da liga. Pode ser que na história, daqui a 20 anos, bota aí, o Tom Brady siga sendo o GOAT, o greatest... hoje eu não tô bom com inglês, tá difícil. O melhor da história, em tradução livre. Pode ser que seja ainda o Tom Brady, não seja o Patrick Mahomes, mas a gente vai lembrar do Patrick Mahomes. É a mesma história do Aaron Rodgers. O Aaron Rodgers, tecnicamente, é espetacular, mas ele não vai ser o melhor da história. Não tem mais como ser. Então, Patrick Mahomes no Fantasy, quem gosta de draftar alto se deu bem, foi muito bem. No jogo corrido a gente teve o Baker Mayfield, por outro lado, nem para streaming não serve, né? Um quarterback 2 baixo, quase quarterback 3. Nick Chubb muito bem, quem aí apostou no Nick Chubb, quem tinha confiança. Eu tinha muita confiança no Nick Chubb, aí quando chegou perto do draft eu comecei a ficar com o pé atrás, não sei porquê, mas aconteceu. O Nick Chubb então teve 20.10 pontos em half PPR, foi um running back número 1. O Kareem Hunt também foi o running back número 1, então quem escolheu o Kareem Hunt aí nas rodadas medianas se deu bem. Clyde Edwards-Helaire abaixo, nenhuma novidade pra mim aqui, eu nunca fui muito fã do Helaire. Falando em wide receivers, a gente teve o Tyreek Hill, um grande destaque na semana como wide receiver, uma carregada para 4 jardas, 11 de 15 recepções, 197 jardas e um touchdown para ele. Um absurdo ele e o Patrick Mahomes. Se alguém conseguiu fazer esse stack aí com os dois jogadores, meu Deus do céu. Só aí, 64, quase 65 pontos só nesses dois em half PPR. E nenhuma pontuação maluca de quarterback. E agora pelo lado dos Browns, a gente não teve Odell Beckham Jr., mas a gente teve Jarvis Landry sendo um wide receiver número 2. Não foi mal. Podia ter sido melhor, mas a gente vê novamente um Cleveland Browns que não precisa do Odell. Esse jogo ele podia ter sido ganho pelos Browns no jogo corrido, faltou pouco. O problema é que para te ganhar do Kansas City Chiefs, tu tem que fazer muito ponto, porque eles com certeza vão fazer ponto em ti. E outro cara que é um grande destaque nessa equipe, o Travis Kelce, 6 de 7, 76 jardas, 2 touchdowns, 22.6 pontos para ele. Outro destaque aí na posição de tight end nessa semana. Tivemos a vitória do Miami Dolphins, 17-16 contra o New England Patriots em New England. Eu disse aqui que eu tinha um pé atrás com Tua, não estava errado nisso, ele não foi nenhum quarterback número 1. Foi bem, venceu, isso importa, porque não é fácil ganhar lá em New England. O Mac Jones abaixo, mas esses são dores do crescimento, ele vai ter que melhorar para ser um produto interessante para o Fantasy, que para ele, na carreira dele, não dá porcaria nenhuma, mas para nós sim, porque a gente fala de Fantasy. Os running backs aqui, a gente teve o Myles Gaskins como running back número 1 disparado, 9 carregadas, 49 jardas, 5 de 5 para ele. Achei poucas carregadas nessa partida. Podia ter sido melhor aproveitado o Myles Gaskin. Damian Harris teve 23 carregadas para 100 jardas, 2 recepções e teve um fumble, infelizmente. Ambos os jogadores como running backs número 2. James White até teve uns pontinhos aí, mas nada demais. Ramondre Stevenson não foi bem, teve um fumble, complicou, negativou nessa semana. Espero que ninguém tenha apostado no Stevenson, apesar dele ter ido bem na pré-temporada. É pré-temporada. No jogo aéreo a gente teve, eu vejo como um destaque mesmo, sendo um wide receiver 3, o Jalen Waddle, 4 de 6, 61 jardas, um touchdown bem bonito, por sinal. E a gente teve Davante Parker também aparecendo bastante nessa partida, lembrando que na semana que vem volta o Will Fuller,
Se você escolher o Will Fuller aí, eu tenho acho que em 2 ligas eu escolhi ele, porque ele estava bem baixo. Vai ser o wide receiver número 1, muito provavelmente, dessa equipe. E se o Tua jogar mais ou menos aí, pode ser um bom valor, um ótimo valor no draft. Pelo lado dos Patriots, falando em volume, que é o que mais importa para nós aqui, a gente teve o Jacoby Myers tendo mais volume, tendo o volume foi o que teve 9 bolas na sua direção, agarrou apenas 6 para 44 jardas, 7.4 pontos para ele, nem wide receiver 3. Em compensação, Nelson Agholor com 5 de 7, 72 jardas no touchdown. Foi um wide receiver número 2 nessa partida, mas aquela história do Jacoby Myers poder ser o número 1 não era engano. Ele realmente foi o número 1 aqui em recepções, em targets da partida pelo lado dos Patriots. Nenhum destaque dos Tyrants. Agora, o jogo da rodada, assim, a zebra da rodada, não o jogo da rodada. New Orleans Saints 38-3 nos Packers. O que aconteceu lá em Jacksonville? Porque esse jogo foi em Jacksonville. E eu não sei se vocês assistem série e tal, mas tem uma série que é de comédia do Netflix. Caramba, como é que é o nome da série? Ai. Série, comédia, Netflix. Eu vou ter que trazer pra vocês aqui. Que é uma série que ela brinca com o céu. The Good Place. The Good Place. Se você não assistiu, é bem engraçado. Dá pra dar várias risadas. E tem um chinesinho lá que ele torce pro Jacksonville Jaguars. E aí tu entende um pouco assim do Jacksonville Jaguars. Porque que ele é alvo de chacota lá nos Estados Unidos. E eu acho que por ser em Jacksonville as coisas viraram uma bagunça. E os Saints meteram 38-3 os Packers. James Winston, um dos destaques de quarterback na semana. Apenas 148 jardas, mas 5 touchdowns para ele. Ele passa a ser um ótimo quarterback de streaming daqui para frente, com certeza. Pelo lado dos Packers, um desastre Aaron Rodgers, um desastre Aaron Jones. A.J. Dillon não se espera muito de A.J. Dillon num jogo que o time esteja atrás. Pelo lado dos Saints, Alvin Kamara abaixo das suas previsões, mas ele foi um running back número 1, então tá tudo em ordem. 20 carregadas para ele e 11 carregadas para o Tony Jones, 50 jardas, uma recepção. Se ele ainda estiver no waivers, porque ele não está aqui nos meus waivers da semana, porque ele normalmente não está disponível, Tony Jones é um ótimo sleeper aí. Uma ótima oportunidade. Ele vai acabar entrando na red zone. Ele tem juice, como os caras lá gostam de falar. Wide receivers aqui então. A gente teve destaque para o Juwan Johnson, que é wide receiver / tight end. 3 de 3, 21 jardas, 2 touchdowns para ele. Um bom alvo aí para o James Winston. Não sei até quando que isso vai seguir. O Adam Trautman esteve em campo, teve mais alvos, mas teve a mesma quantidade de recepções e foi bem abaixo. A gente teve também destaque para o Deontay Harris, que foi um wide receiver número 3, mas dadas as proporções, ele fez um ótimo touchdown longo. Então, boa para ele. E o Marquez Callaway, posso dizer, eu avisei, né? Que tinha que tomar cuidado. Ele, para mim, é o wide receiver número 1 da equipe, mas que o matchup era bem complicado. E ele se complicou. Jair Alexander não é fácil. Pelo lado dos Packers, um bust na semana, dá pra se dizer assim, né? Nem o wide receiver número 3, Davante Adams, com 8.10 pontos em half PPR. Seguindo aqui, ainda último jogo dessa segunda leva de jogos, a gente teve a vitória do Denver Broncos, 27-13 no New York Giants. Ambos os quarterbacks número 2, mas bem próximos da turma do primeiro escalão, ambos passaram nos 20 pontos. Isso é bom pro Daniel Jones, é bom pro Terry Bridgewater. Viram opções de streaming assim, mais confiáveis. Pelo lado de Denver, a gente viu um volume menor do Melvin Gordon, mas as suas 3 recepções, um touchdown, 100 jardas carregadas, colocaram ele lá como um running back número 1, como se esperava. O Javonte Williams teve suas carregadas, isso não é ruim, mas muita gente... Ele estava com valor até maior do que o Melvin Gordon, né? E aí complica um pouquinho. Pelo lado dos Giants, Saquon Barkley foi um bust, mesmo tendo 10 carregadas, apenas 26 jardas, uma recepção, 3.2 pontos em half PPR. O jogo não fluiu, né? Também pro jogo terrestre dos Giants, né? Atrás do placar e tal, mas abaixo, dá um desânimo assim nessa questão Saquon Barkley aí. Nos recebedores, a gente teve destaque do Sterling Shepard, que para mim, eu não imaginava isso, 7 de 9, 113 jardas para ele, um touchdown, 20.80 pontos para ele. Wide receiver número 1,
Kenny Golladay abaixo, mas participou, isso é bom, não saiu machucado. Do lado de Denver, a gente teve destaque para o Tim Patrick, 4 de 4, 39 jardas, um touchdown para ele. O Jerry Jeudy não foi mal, não teve nem pontuação de wide receiver 3 como o Tim Patrick teve, mas acabou saindo machucado aí, tá fora por um tempinho. E também, só para dar um destaque para o Noah Fant, 6 de 8, 62 jardas, pontuação de Tyrann Mathieu. Para fechar aqui nosso review da rodada, na noite do domingo, nosso primeiro Sunday Night Football, tivemos a vitória fácil do Los Angeles Rams sobre um Chicago Bears, que lembrou muito o Chicago Bears do ano passado. Nada de novo, pelo lado dos Rams sim, Matthew Stafford muito bem, fez um touchdown espetacular com o Van Jefferson. Não é um quarterback de streaming porque ele estava sendo escolhido em muitas ligas, mas ele fez pontuação de quarterback número 1. A gente teve destaque no jogo corrido até pelo David Montgomery, que não tinha um jogo interessante para ele. Fez 18.3 pontos, foi o running back número 1, 16 carregadas, 108 jardas, um touchdown, uma recepção para 10 jardas. Muito bem mesmo. Assim, deu um ânimo para quem acredita nele. E pelo lado dos Rams, Darrell Henderson, 16 carregadas, 70 jardas, um touchdown, uma recepção para 17 jardas. E não vimos Sonny Michel, por mais que eu esperava que pelo menos tivesse alguma coisinha, a gente não viu o Sonny Michel. A gente viu o show do Darrell Henderson, que foi também. Não foi um running back número 1, ele faltou um décimo para ele ser um running back número 1, bateu na porta aí. Pelo lado do jogo aéreo, Cooper Kupp muito bem, 20.3 pontos, wide receiver número 1. Van Jefferson fez o touchdown que ele jogou aí para o wide receiver número 2, mas teve apenas 2 recepções para 80 jardas e um touchdown. Pode virar em um alvo em profundidade interessante, porque o Robert Woods não teve um grande volume, fez um touchdown, mas o touchdown acabou... Nem com o touchdown ele chegou a ser o wide receiver número 3, se bem que eu acredito mais no Robert Woods do que nos outros jogadores da equipe, mas... Destaque aí para Cooper Kupp com suas 7 de 10 recepções, 108 jardas, um touchdown. Do lado do Chicago Bears já era esperado, né? Enfrentar essa secundária é complicadíssimo. Allen Robinson foi o melhor recebedor do time com 6 recepções de 11 tentativas, 35 jardas apenas. Falando em tight ends, para nós fecharmos de vez esse preview, Tyler Higbee, que era a minha aposta da semana na posição, fez 9.3 pontos, foi um tight end 1 e se pagou. 5 de 6, 68 jardas para ele. Vamos agora seguir aqui, falar de streaming e falar também de waivers. Streaming de quarterbacks e de defesas. Antes de falar aqui dos streamings, das oportunidades de streaming dessa semana, gostaria de lembrar vocês que nós temos um parceiro, a Fanatic Sport Nation, que é uma marca colaborativa que investe em parcerias para desenvolver produtos originais e focados no universo esportivo. São produtos com artes autênticas, exclusivas e únicas para os apaixonados por futebol americano e outros esportes americanos. São no mínimo 2 lançamentos todo o mês e tem entregas em todo o Brasil. Acesse fanaticasportnation.com.br. Na verdade, acesse o site da Fanatica, fanaticasnation.com.br. O Instagram, que é Fanatica Sport Nation. E tem promoção de início de temporada. Utilizando o cupom FF10, você ganha 10% de desconto em todo o site. Vale lembrar que a Fanatica também tem uma linha pet. Inclusive é bem bacana. Imagina seu pet com uma camiseta aí com essas artes sensacionais da Fanatic. Então acesse fanaticasnation.com.br, utilize o cupom FF10 por tempo limitado e ganhe 10% de desconto. Vamos falar de streaming, vamos já jogar a semana 2 na cabeça, porque a gente já tem que pensar na semana 2. É assim que o Fantasy funciona, não dá tempo de você, vou dar uma respirada, não dá. QB Streaming, Jameis Winston enfrenta os Panthers. O que é o streaming? Se você está chegando agora, não acompanhou na semana passada, quem são as opções de streaming para mim? E waivers também, tá? São jogadores que estão disponíveis em mais de 50% das ligas do NFL.com e que tem, além dessa situação, que é a principal delas, também tem um jogo aí que pode ser interessante. Mas é questão da quantidade de ligas disponíveis, né? E se ele pode ser uma opção viável para a próxima semana. Então, um deles, Jameis Winston, que enfrenta os Panthers, uma boa defesa, tem uma boa secundária, investiu na posição no draft, então tem que tomar cuidado, mas se fez o que fez contra os Packers, quem sou eu para falar do Jameis Winston? Outro cara, Jared Goff, que também foi bem contra os 49ers, que não tem uma secundária tão boa.
mas a gente viu que ele vai passar bastante a bola. E se ele continuar com esse jogo de passar a bola bastante para running backs, ele vai ganhando uns pontinhos aqui, um pontinho ali, um outro pontinho ali. E numa dessas acha um cara no final, no fundo de campo e ganha mais alguns pontos. Então, ele que vai enfrentar os Packers, que fez o que fez com o Jameis Winston, apesar de não ter uma grande quantidade de jardas, conseguiu aí fazer 5 touchdowns e pode ser que o Jared Goff também consiga alguns. Outra opção aqui interessante para a semana para fechar é o Terry Bridgewater, enfrenta os Jaguars em Jacksonville, já mostrou que pode ser uma opção de streaming, não vai ter uma pontuação fenomenal, mas enfrentando os Jaguars, ele pode ser inclusive a melhor dessas 3 opções aqui e ser o menos assim badalado. Você pode conseguir sem gastar muito FAAB aí para ter ele no seu time. E as defesas? Quem são as defesas interessantes e disponíveis nessa semana? Uma delas, a principal delas, só não sei se você vai conseguir de graça, o que seria bem interessante, é a defesa dos Cardinals, que enfrentam os Vikings em casa. Os Cardinals que foram simplesmente sensacionais nessa partida. Chandler Jones estava alucinado e pode ter mais uma semana aí pra lá de interessante. Eles que têm uma defesa muito boa, né? Então pode ser surpreender aí de repente ser a melhor defesa dessa temporada. Daquelas defesas fora do radar, né? Outro time aqui interessante para se ter na defesa é os Broncos, que também foi opção na semana passada. Enfrentam os Jaguars lá em Jacksonville, que apesar da primeira derrota, o Trevor Lawrence não foi muito mal, mas a gente viu que tem alguns probleminhas nesse time aí, e os Broncos podem se dar bem, porque a defesa dos Broncos é muito interessante. Outro time aqui para fechar, a defesa dos Browns, que enfrentam os Texans em casa. A defesa dos Browns é uma das melhores da liga. Tinha um matchup bem complicado, se alguém escalou a defesa dos Browns como eu tive a defesa dos Browns numa liga. Mas passa aqui. Vai enfrentar os Texans, que por mais que tenham ido bem, o Tyrod Taylor, os Browns conhecem o Tyrod Taylor. Ali, eu apostaria aqui que pode ser o grande destaque dessa semana, essa defesa dos Browns lá contra os Texans. Waivers da semana. Para fechar nosso podcast, aquela parte que você mais fica esperando normalmente, que são os waivers. Quem são os melhores waivers disponíveis nessa semana? Tomando em consideração, claro, aquela situação de estar presente em mais de 50% das ligas e com possibilidade aí, de destaque não às vezes só nessa semana, mas no futuro. Começando pelos running backs, alguns nomes eu já até comentei, um deles é o Elijah Mitchell do San Francisco 49ers. A gente tem que saber até que ponto o Trey Sermon foi colocado na banheira para dar uma esfriada em alguma situação, de repente extracampo, alguma coisa assim. Mas não custa ter o Elijah Mitchell como uma boa opção aí no time, porque ele não foi mal. Então, se ele tiver confiança... A gente viu o que o Jeff Wilson fez, né? Inclusive, a declaração, se eu não me engano, do Kyle Shanahan, de escolher o Elijah Mitchell e não o Trey Sermon, foi justamente pelos treinamentos, que o Elijah Mitchell foi melhor. Então, complicado. Mas, tendo no seu time, vai que ele vire o running back número 1 da equipe agora sem o Mostert. Quem sabe. Outro cara que vira uma opção bem interessante é o Mark Ingram, do Houston Texans. A gente não sabe o que foi essas 26 carregadas. Tinha informações de que o Mark Ingram interna seria o running back número 1 no jogo corrido. Eu achava que seria o Philip Lindsay. Muita gente achava também. Foi o Mark Ingram. Eu não tenho a certeza de que se isso vai ser uma tônica dessa equipe. Mark Ingram correndo, David Johnson mais para o jogo aéreo e o Philip Lindsay uma troca aí deixando os senhores descansarem. Mas se torna interessante porque mesmo eu achando que pode ser jogo, esse jogo vamos mais para o Mark Ingram, esse jogo vamos mais com o David Johnson, esse jogo vamos mais com o Philip Lindsay, como eram os Patriots antigamente, vale a pena dar esse chute aí. Tu não precisa escalar um jogador que você está pegando waivers. Ele pode ser um bom valor na sua equipe e numa dessas ele se destaca mais uma semana, tu consegue vender e ter um cara mais confiável no seu elenco. Outro jogador que já vem sendo destaque aí desde a off-season, desde o ano passado, Nyheim Hines do Indianapolis Colts, também disponível em mais de 50% das ligas. E ele é, sem dúvidas, um bom running back número 2. No caso de uma equipe que tem aí, que trabalhou com 0 RB,
ou Elite RB, que nem eu fiz em várias ligas. Eu tenho ligas que eu tenho Christian McCaffrey, número 1, e número 2 eu tenho a turma do fundão. E se eu tivesse na Heinz nelas eu estava bem feliz, mas eu não tenho nenhuma. Agora, passa a ser, é uma opção viável nessa situação, se não uma opção aí para ser a sua segunda opção quando o seu running back titular estiver fora. Então, Nyheim Hines do Indianapolis Colts, outra boa adição na sua equipe. E para fechar os running backs, Kenneth Gainwell do Philadelphia Eagles. Não esperava que ele fosse de cara já o running back número 2 da equipe, participou bastante até. A gente viu mais Miles Sanders, mas a gente viu Kenny Gainwell e ele tem aí possibilidades. Para quem não sabe, Kenny Gainwell era titular no lugar do Antonio Gibson, do Washington Football Team lá em Memphis. Inclusive, ouvi essa informação, fui atrás para checar e realmente o Antonio Gibson se transformou, entre aspas, num wide receiver no college em função do Kenneth Gainwell ser o running back titular, o principal running back de Memphis em uma temporada ou duas, não estou certo daí desse tempo. Mas o Kenny Gainwell, para mim, pode ser aí um ótimo sleeper e está disponível em diversas ligas. Muitas ligas que eu estou participando ele não está disponível, porque eu já tinha pego. Wide receivers, Christian Kirk do Arizona Cardinals, a gente não sabe se é só um verão aí, mas vamos ver. Não é de se descartar. Para mim ele é o wide receiver número 2 da equipe hoje. A gente tem o Rondale Moore chegando, a gente tem o AJ Green que está lá, mas o AJ Green não dá para confiar muito, né? Parece que vai ter mais uma oportunidade, daí ele não consegue ficar saudável, não consegue ficar 100%, enfim. Outro cara que Zach Pascal, desde o ano passado, vem pintando aqui nos waivers várias vezes, do Indianapolis Colts, mas esses 2 touchdowns aí, conhecendo o Carson Wentz como eu conheço, ele gosta de criar, entre aspas, amizades com seus jogadores, no sentido de ele confia muito em determinados jogadores, e aí esses caras têm um volume maior ou bolas na end zone mais frequentemente. Então o Zach Pascal passa a ser uma opção interessante aí para wide receivers, de repente com flex, alguma situação assim. Outro cara, Nelson Agholor, que por mais que não foi o cara que teve mais volume nessa equipe dos Patriots no jogo aéreo, ele foi o que mais rendeu, ele teve um touchdown, enfim, foi melhor do que o Jacoby Myers, por exemplo. Passa a ser uma opção também interessante porque está disponível em diversas ligas. E para fechar, hoje eu estou sendo clubista aqui, Jalen Reagor do Philadelphia Eagles. Ele não foi assim espetáculo, não teve grande volume, mas está disponível em diversas ligas. É o wide receiver número 2 da equipe e eu vejo um Jalen Reagor mais parecido com aquele Jalen Reagor que os Eagles draftaram no ano passado. Como eu disse, ele não é o wide receiver número 1, ele foi draftado para ser um wide receiver número 1, mas ele não tem esse protótipo de wide receiver número 1 como tem o Devonta Smith, por exemplo. Mas ele pode ser bem utilizado aqui, ele tem como característica jardas após a recepção, como foi o touchdown que ele fez nesse final de semana. E para fechar, tight ends, sempre a posição mais difícil aqui dos waivers de fazer. Um deles, Juwan Johnson, do New Orleans Saints. Vamos ver se segue essa química com James Winston. Enquanto não tem Michael Thomas em algumas rodadas, a gente deve ver um Marquez Callaway de repente aparecendo mais contra uma defesa um pouco mais fácil. Não digo nesse final de semana porque vai enfrentar os Panthers, né? Mas quem sabe é mais uma chance aí pro Juwan Johnson aparecer principalmente na endzone. Outro cara que me chamou muito a atenção positivamente foi o Dalton Schultz do Dallas Cowboys. Assistindo a partida ele me pareceu ser o número 2 dessa equipe, porém ele foi bem, ele se mostrou melhor do que o Blake Jarwin, na minha opinião, mostrou aquele Dalton Schultz do ano passado, e se a comissão viu isso, pode ser que o Dalton Schultz tenha aí uma boa possibilidade. E outra, é um time que passou muito a bola, e deve ser aí uma forma que eles vão enfrentar essa temporada mais uma vez. Mais uma vez não, né? Mais uma vez que ano passado eles utilizaram muito do jogo aéreo porque estavam muito atrás, mas eu acho que esse ano pode ser um jogo muito focado no jogo aéreo e ruim para quem escolheu o Ezekiel Elliott alto nas ligas. E para fechar aqui, tight ends, fechar o nosso podcast, Cole Kmet do Chicago Bears, um cara com volume, um cara que pode ter um jogo um pouco mais favorável, pode ter uma pontuação melhor, é o tight end número 1, a gente viu Jimmy Graham, a gente viu mais gente, se eu não me engano, nesse ataque aí. Mas o Cole Kmet é o número 1. É o ano para ele dar um salto de produção. Talvez não seja um grande tight end na liga, mas ele foi
primeiro tight end a sair no ano passado. E deve, pelo menos, aí ser uma possibilidade de streaming o tight end lá do Chicago. Fechou então, fechou nosso review. Sempre o review é um episódio cansativo pra caramba, porque a gente passa jogo por jogo, fala de muita coisa, de muitos jogadores. Espero que você esteja ainda ouvindo neste momento. Sei que tem muita gente que bota no acelerômetro aí do celular pra ouvir mais rápido. Não julgo, também faço isso. Mas menos inglês eu não consigo. Inglês eu tenho que ouvir muito alto e na velocidade normal. Senão eu começo a me perder, eu não entendo as piadas e aí dá problema. Mas é isso, fechou, daqui a pouco a gente já tem o jogo, deve estar upado no servidor esse episódio antes do jogo começar, mas você deve ouvir só amanhã, ou durante o jogo, né, dá um mute lá na TV e ouve o podcast para já ficar informado aí dos principais waivers, porque amanhã é o dia que você passa liga por liga, olhando quem são os waivers disponíveis e se tem alguém que vai agregar na sua equipe. Certinho? Uma boa semana a todos, até a quarta-feira. Um abraço.